Então, eu acho que já ficou bem definido que o canal vai falar bem mais do terror oriental. E por isso eu achei que seria quase um crime eu não falar de Yamishibai. E antes de começar o vídeo, eu só queria agradecer de novo todo mundo que se inscreveu nesse canal e tudo mais. Obrigada, vocês são os queridões e uns fofos. Então, na minha opinião, Yamishibai é um dos melhores exemplos do que é o terror japonês. E também um dos melhores animes do gênero. Ele não precisa de muito para entrar na sua mente e te deixar completamente perturbado. Todos os episódios são bem simples e não costumam ter mais de 5 minutos. E esse tempo é o suficiente para criar uma tensão gigantesca, te deixar apreensivo, com medo e em pânico por um personagem que você mal sabe o nome. Mas, infelizmente, tudo isso se perde depois da primeira temporada. Eu não vou falar de todos os episódios aqui, apenas daquele que toca mais meu coraçãozinho. Mas eu acho que Yamishibai é muito mais divertido você ver sem saber de nada. Apenas vai e se surpreenda com coisas aleatórias. Yamishibai foi lançado em 2013 e foi dirigido por Tomoya Takashima, com roteiro escrito por Hiromu Kumamoto. A animação ela pode causar um pouco de estranheza porque ela tenta simular o método Kamishibai. Esse método ele é bem popular ainda e é utilizado na educação das crianças a partir de uma forma mais lúdica com papéis coloridos, teatrinho de papel. É uma forma mais simples de você passar uma história que pode ser muito complicada para alguém, e também era usado muito na alfabetização de pessoas mais simples. No final de todas essas histórias do Kamishibai, tinha um tipo de liçãozinha de moral, como não roube, essas coisas bem infantis. E em Amishibai não seria diferente. Tem uma liçãozinha de moral, só que a conclusão é bem mais sombria. A série ela é bem simples em todos os quesitos, tanto na animação quanto a fórmula que ela usa. Sempre vai começar da mesma forma. Um homem mascarado, meio estranho, chega na cidade, então ele bate algumas vezes no seu koshiki, chamando a atenção de algumas crianças que estão ali perto. E assim ele começa a narrar a história. Ok, mas por que Yamishibai é um ótimo exemplo do terror japonês? Como eu disse, ele tem uma fórmula muito simples, e que se repete em todos os episódios. Um personagem, muitas vezes a gente nem sabe o nome dele, uma situação muito cotidiana, e uma escolha errada que vai gerar uma situação um pouco tensa. A música fica mais sombria, as cores também mudam, mas sempre tem uma pequena cor que deixa bem clara a urgência naquela situação. E quando você tem certeza que alguma coisa horrível vai acontecer, tudo muda. Volta a ser um ambiente fofo, acolhedor, com cores quentes, uma música fofa. Parece que nada errado vai acontecer nessa cena. Apenas siga a sua vida. Só que antes do episódio terminar, nós percebemos que não, nada tá dando certo. E temos um final em aberto. Praticamente todos os episódios terminam em aberto. E isso é uma parte da fórmula. Afinal, é bem mais assustador você ficar sozinho com a tua imaginação do que eles colocarem uma criatura puxando a pessoa para as sombras. Um segundo ponto que é muito importante nessa primeira temporada é o protagonista. São muitas as vezes que a gente nem sabe o nome dele. E quando ele tem um nome é uma coisa muito genérica que você não vai lembrar. A gente também não sabe nada da vida dele. A gente não sabe quem ele é, o que ele tá sentindo, a gente só sabe do contexto atual dele. Que sempre é uma coisa muito cotidiana e muito fácil de acontecer com você. Como, estou de mudança, um amigo me ligou de noite. Coisas bem simples e normais de acontecer com qualquer pessoa ao redor do mundo. E como a gente não tem nenhuma informação do protagonista, é muito fácil você se colocar naquele lugar. Você começa a se questionar o que eu faria nessa situação se eu fosse ele. E é muito assustador porque tem alguns episódios em que você consegue se ver perfeitamente naquela situação. Esse é um dos charmes da primeira temporada, porque eles sabem muito bem como te colocar na situação. Um segundo ponto positivo que te ajuda na imersão é que você sabe tanto quanto o personagem principal. Você nunca sabe mais que ele, nem menos que ele. Você só sabe o que ele sabe. Você tá junto com ele, você é ele, você vai descobrindo tudo ao mesmo tempo que ele vai descobrindo. E assim como Kamishibai, no final ele te passa um tipo de lição, como não seja tão curioso, fique mais tempo com a sua família. Tá, vamos falar de um episódio. Eu escolhi o último episódio da primeira temporada porque esse é o que eu mais consigo me ver no lugar do personagem principal. Por quê? Eu me conheço. Esse episódio, eu tenho certeza que não existiria chances nenhuma de eu sobreviver. Eu seria provavelmente a primeira a cair. Mas então, nesse episódio, o nosso personagem principal é uma criança que ouviu uma fofoquinha
de que alguma coisa bizarra saiu da casa da vizinha. Então, como uma boa Maria Fifi, ele foi lá verificar a informação. Ele fica vigiando a casa da vizinha com um binóculo e ele percebe que tá todo mundo andando vendado. E no meio dessas pessoas tem uma criatura se movendo. Na verdade, ele não sabe o que é, ele só tá vendo que tem alguém se movendo de uma forma bizarra. E quando ele tá prestes a ver o que é, o amigo dele puxa o binóculo. Esse amigo que viu a criatura, ele fica em choque, não sabendo o que fazer, não sabendo o que falar. Só que ele começa a se contorcer. Beleza, passa um tempo, a nossa Maria Fifi favorita vai na casa desse amigo, porque ele parece que simplesmente sumiu. Ele pergunta, ô tio, ele pode sair pra brincar? E o pai dele responde, não. Só que, nosso personagem, como a boa Maria Fifi que ele dá aquela olhadinha pra dentro da casa e percebe que tá tendo alguma coisa bizarra, tipo um ritual, e a mãe do menino tá chorando muito, falando que não acredita que isso aconteceu com o filho dela. Então tudo bem, ele podia só ir embora e tava show, ele tinha conseguido sobreviver. Só que não, a boa Maria Fifi olha para trás vamos dar uma última olhada na casa do meu amigo? E ele percebe que tem alguma coisa na janela. Ele pega o binóculo e começa a olhar. Ele vê o pai do garoto gritando alguma coisa, só que ele não consegue identificar o que ele tá falando, então ele olha pro lado e... menos uma Maria Fifi no mundo. Então, esse é um dos poucos episódios que usou o recurso 3D. E, meu Deus, eu não esperava alguma coisa tão assustadora. Eles sabem muito bem que as criaturas não dão medo. Afinal, é só um pedaço de papel imóvel. E por isso eles evitam ao máximo mostrar as coisas. E depois dessa temporada incrível, essa festa virou um enterro. A segunda temporada, ela foi dirigida por Takashi Shimizu. Esse homem vive no meu coração. Ele dirigiu diversos filmes de terror que eu amo muito e também fez O Grito. Mas, meu Deus, Takashi, por quê? A segunda temporada, ela ainda não é tão diferente da primeira. Ela ainda tenta manter a mesma fórmula. Só que eles cometem alguns erros muito grotescos aqui. Enquanto na primeira temporada a gente quase não via eles, nessa temporada ele queria trazer e mostrar o quão grotesco elas eram. Só que é aquilo, é um desenho que não tem um orçamento muito bom, e quanto mais você olha, mais você pensa, isso não é assustador, é até um pouco engraçado. Daí a gente chega na terceira temporada. Bem, situações cotidianas não são mais o foco dessa temporada. Na verdade, você é atacado porque você estava no lugar errado, na hora errada, porque tem uma criança horrível, pior personagem possível, que fica desenhando bichinho e jogando de forma aleatória pelo Japão. Eu odeio essa criança. A única lição que eu aprendi aqui é que se tem uma criança sozinha, é porque ela merece. E que nenhuma gentileza vai ficar sem uma punição. Daí a gente chega na quarta temporada, eles tentaram trazer imagens realistas para a gente se conectar mais na situação e ver melhor o que estava acontecendo do que no desenho de papel. Só que, sei lá, eu revi todas as temporadas há pouco tempo para fazer esse vídeo e eu confesso que eu não lembro de nenhum episódio da quarta temporada. Daí a gente chega na quinta temporada que... essa temporada eles tentaram aprofundar mais conflitos femininos. Só que foi de uma forma tão errada que ficou parecendo apenas que eles estavam punindo mulheres por fazerem coisas de mulheres. É a mesma vibe de Nárnia, quando a Susan ela começa a usar batom e o Aslan fala não, a Susan não pode mais voltar para Nárnia porque ela prefere batom e se arrumar, ela não é mais uma guerreira. Cara, a gente tem muitas temporadas aí no meio que talvez eu não tenha prestado atenção em nenhuma delas, porque tava muito maçante. Eu também percebi que em muitos episódios eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Mesmo eu prestando atenção em tudo, eu não conseguia entender o que tava acontecendo ali. Então, como uma boa pessoa, eu fui na internet e perguntei, explicação episódio X. E eu descobri que tem muitos episódios em que você tem que ver ele já com uma informação específica de uma região X do Japão que acontece um X festival. Como... não, esse episódio ela foi levada pelos espíritos porque na região X existe a lenda de que se você não jogar um objeto de valor seu no lago, os espíritos vão voltar para te levar porque você foi egoísta. Realmente, Yamishibai eu acho que nunca mais vai voltar a ser o que ele era antes. Mas mesmo eu falando super mal de
todas as temporadas de Yamishibai aqui. Se você é fã de terror japonês, eu acho que vale a pena você ver. Claro, só a primeira temporada vai te deixar com medo. As demais você só vai conhecer as lendas do Japão, mas eu acho que é por isso que vale a pena. Pelas histórias e por conhecer um pouco mais da cultura japonesa. Mas eu acho que é isso. Até!